A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Temos dedicado alguma atenção ao tema da compaixão, da misericórdia, e dentro de um recorte psicológico, apresentamos alguns programas destacando o trabalho de importantes estudiosos da atualidade a respeito desse tema, considerando o conceito e a dinâmica da compaixão, do padrão de resposta compassiva, como uma excelente estratégia de regulação emocional e de equilíbrio nas relações humanas interpessoais. Também nos voltamos um pouco para o estudo desse tema, conforme os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Citamos, além de textos da literatura espírita, consoante as orientações de Allan Kardec, Leon Denis, Caí Barchutel e outros, também algumas contribuições de teólogos contemporâneos como José Antônio Pagola, José Tolentino Mendonça, dentre outros. Porque o tema ele pode ser abordado sob vários ângulos, inclusive a partir do referencial das neurociências, que tem promovido estudos bem interessantes a respeito do tema. Hoje nós vamos revisitar um programa onde nós falamos sobre esse mesmo tema a partir da reflexão de dois importantes religiosos que são pensadores, que são pessoas engajadas socialmente e comprometidas com a construção da paz no mundo. Eu me refiro ao Dalai Lama e ao saudoso arcebispo Desmond Tutu. Vamos começar com uma reflexão que aparece num livro que já vamos citar. O pensamento egocêntrico demais é fonte de sofrimento. Uma preocupação compassiva pelo bem-estar dos outros é a fonte da felicidade. Neste planeta, nos últimos 300 anos, diferentes tradições religiosas se desenvolveram. Todas essas tradições carregam a mesma mensagem, a mensagem do amor. Então, o objetivo dessas diferentes tradições é promover e fortalecer o valor do amor e da compaixão. Medicamentos tão diferentes, mas com o mesmo objetivo: curar nossa dor, nossa doença. Até mesmo cientistas agora dizem que a natureza humana básica é compassiva. Essa reflexão se encontra em um livro que já foi apresentado aqui no programa algumas vezes, não só por mim, mas também por pessoas que nós convidamos, que são da área da psicologia e nos ajudaram na compreensão desse texto. E ele retorna aqui porque há um capítulo importante, um capítulo bem interessante, e que eu vou trazer de volta. O livro se chama Contentamento, da editora Globo, de São Paulo, traduzido para o português no ano de 2017, mas em língua inglesa, no original, ele apareceu um ano antes, mais ou menos, no ano de 2016. Contentamento, o segredo para a felicidade plena e duradoura. O livro foi escrito com base nos diálogos de duas pessoas notáveis e muito conhecidas: Sua Santidade, o Dalai Lama, e o arcebispo Desmond Tutu. O texto foi organizado, foi escrito por um editor, agente literário, e que se chama Douglas
Abrams. Ele é muito próximo de Desmond Tutu, como coautor de outras obras, já há bastante tempo. Eu penso, amigo ouvinte, que essas duas figuras, e eu vou repetir, notáveis, pessoas incríveis, dispensam uma apresentação muito longa, porque são de fato pessoas conhecidas pelo seu trabalho, pelo seu carisma pessoal, pelo seu engajamento social, pela sua visão de mundo, pela sabedoria, mas é sempre bom nós falarmos um pouco sobre cada um. O Dalai Lama é o líder espiritual do povo do Tibete e do budismo tibetano, e Desmond Tutu foi arcebispo emérito da África do Sul, e ele se tornou, como sabemos, um dos líderes mais proeminentes da cruzada pela justiça e pela reconciliação racial na África do Sul. O trabalho dele é simplesmente notável. Há muitos livros dele, são livros que provocam, que suscitam discussões, reflexões, há muito conhecimento ali colocado, mas mais do que isso, são livros que tocam o sentimento, porque nos fazem não apenas pensar de outro modo, mas sentir e agir de outra maneira. Ambos sempre trabalharam intensamente pela paz no mundo, portanto, pela construção de um mundo mais saudável e mais harmonioso para todos. Ao longo das páginas do livro, eles discutem temas valiosos, necessários, devemos dizer assim, para a construção do contentamento, essa alegria de viver. Eles falam da natureza do verdadeiro contentamento, falam dos obstáculos para o contentamento, e a terceira parte da obra, digamos assim, são os 8 pilares do contentamento. São habilidades, recursos, estratégias, qualidades que nós precisamos treinar, desenvolver para conseguirmos de fato construir o contentamento. As 4 habilidades no campo da mente e 4 habilidades do coração. As 4 primeiras: perspectiva, humildade, humor, aceitação. E os 4 pilares do coração, do sentimento: o perdão, a gratidão, a compaixão e a generosidade. São caminhos que, uma vez trilhados, investigados, experimentados, saboreados, nós encontraremos o contentamento. Eu vou destacar, obviamente, o capítulo 7, que fala da compaixão, algo que desejamos ter. Não é um capítulo longo, são 10 páginas, só que 10 páginas ricas de informação, de conteúdo. E nós vamos falar um pouco sobre isso, amigo ouvinte. Nós começamos o programa lendo as primeiras frases, quando o Dalai Lama informa que o pensamento egocêntrico demais é fonte de sofrimento. O tema da compaixão, ele está inscrito dentro desse processo de construção do contentamento. Felicidade, que não é um projeto, é um resultado natural de uma construção. A psicologia positiva fala isto. Os nossos autores dizem a mesma coisa, com uma outra linguagem. Muitas abordagens clínicas, como o trabalho do Dr. Viktor Emil Frankl na logoterapia, é um exemplo disso, Dr. Frankl. A felicidade não é meta, é um resultado, não buscado, não desejado. Ela nasce quando nos desapegamos desse projeto de felicidade. Porque, como diz o Dalai Lama, uma preocupação compassiva pelo bem-estar dos outros é a fonte da felicidade. A felicidade, portanto, parece nascer dessa atitude de benevolência, essa atitude compassiva, é ter um olhar, como falamos com base nos estudos do já citado Daniel Goleman, é quando prestamos atenção no outro, quando temos um olhar empático, uma atenção diferenciada, como na parábola do bom samaritano, aquele homem que, diferente dos anteriores, passa, vê o homem caído, aproxima-se e olha de outro modo, olha perto, olha para dentro,
Olha a pessoa na sua singularidade. É como se esse homem olhasse para aquele outro caído na estrada, vítima, e dissesse assim: se eu seguir sem fazer nada, o que vai acontecer com este homem? Os dois primeiros passaram, viram e seguiram. Talvez os dois tivessem perguntado: se eu parar e olhar para esse homem de perto e me aproximar e tentar fazer algo, o que vai acontecer comigo? Então, seguiram adiante. O bom samaritano da parábola de Jesus, a pergunta é outra. O que vai acontecer com este homem aqui se eu seguir, sem agir de algum modo em favor dele? Por isso, diz o Dalai Lama, e nós vamos repetir, que o pensamento egocêntrico demais é fonte de sofrimento. A fonte da felicidade está aí, na preocupação compassiva pelo bem-estar dos outros. É assim, amigo ouvinte, que eles começam esse rico capítulo a respeito da compaixão. Ainda falando sobre essa questão da felicidade e da preocupação empática e ação compassiva, os nossos autores, um pouco mais adiante, vão dizer que nós, seres humanos, temos um cérebro especial. Mas esse cérebro causa muito sofrimento porque está sempre pensando no eu, no mim, no meu e no minha. Quanto mais tempo você passar pensando em si mesmo, mais sofrimento você vivenciará. O incrível é que, eles prosseguem, quando você pensa em aliviar o sofrimento de outra pessoa, o seu próprio sofrimento diminui. Esse é o verdadeiro segredo para a felicidade, portanto, isso é uma coisa muito prática. Na verdade, é o bom senso, eles dizem. O livro é todo baseado nesses diálogos entre o arcebispo Desmond Tutu e Dalai Lama. Um diálogo cuja mediação foi feita pelo já citado editor Douglas Abrams. Um livro delicioso de se ler, da capa, do prefácio até a última página, incluindo as referências bibliográficas. É uma obra muito boa, muito leve e muito rica no seu conteúdo. Vale a pena, de fato, consultar. Eles chegam a comentar que é possível levar a vida dentro de uma postura do tipo eu, ou, mudando o foco, perguntando: como posso ajudar? Eles comentam que mesmo no meio da sua própria agonia profunda, quando perguntamos como posso ajudar, isso tem uma alquimia que transforma a sua dor. Talvez não leve a dor embora, mas ela se torna mais suportável, mais do que era quando você estava parado dizendo, pobre de mim, pensando apenas em si mesmo. Eles não estão aqui fazendo nenhuma crítica, condenando ninguém, são dois mestres da compaixão, da bondade, da amorosidade, do acolhimento, mas estão nos convidando a algumas reflexões importantes, amigo ouvinte. É sair um pouco dessa condição nossa, egocêntrica, egocentrada, mesmo num quadro de dor, de sofrimento, é encontrar um tempo e um espaço dentro de nós para perguntarmos pela dor do outro. Isso não significa negar a nossa dor, fugir da nossa dor, escapar. Um pouco adiante, eles vão tocar num ponto que também é abordado na logoterapia pelo Dr. Viktor Frankl, citado há pouco. Um dos paradoxos essenciais da felicidade, quer dizer, uma contradição em relação a isto. Temos mais contentamento quando nos concentramos nos outros e não em nós mesmos. Em resumo, levar contentamento para os outros é o caminho mais rápido para termos contentamento. Não que isto seja uma meta, mas acaba acontecendo. O Dr. Frankl chama isso de autotranscendência, sair de si, se concentrar num sentido, num propósito, numa causa, e não em nós mesmos. O Dalai Lama afirma que quando fechamos o nosso coração, não conseguimos sentir contentamento. Quando temos coragem para viver com o coração aberto, somos capazes de sentir a nossa dor
e a dor dos outros, mas também somos capazes de sentir mais contentamento. Quanto maior e mais caloroso o coração, mais forte o nosso senso de estar vivo e o nosso senso de resiliência, que é essa capacidade de recuperar o curso do desenvolvimento depois de traumas e violências sofridas. É interessante observar que essa dinâmica está no próprio conceito de compaixão, que eles chegaram a comentar um pouco antes. Compaixão é o senso de preocupação que surge quando somos confrontados com o sofrimento de outra pessoa e nos sentimos motivados a aliviar tal sofrimento. De outro modo, é o que conecta o sentimento de empatia para atos de bondade, generosidade e outras expressões de tendências altruístas. É, de forma precisa, o conceito de empatia que desenvolve o Dr. Daniel Goleman e outros tantos pesquisadores. A compaixão conecta o sentimento de empatia para atos de bondade. Isso é uma compreensão importante. E nossos autores comentam que a palavra hebraica bíblica para compaixão é rachamim, que, segundo eles, deriva da palavra raiz para útero, que é reshen. Por isso, o Dalai Lama comenta que é a partir do cuidado materno que aprendemos sobre compaixão. É como se dissesse que, de algum modo, a compaixão é a expansão desse, digamos, instinto materno que é tão essencial para a sobrevivência da nossa espécie. Portanto, está associado, ainda que de uma forma simbólica, não à imagem, não à figura exata do feminino, mas ao símbolo, ao arquétipo do feminino, que é cuidar, acolher, amparar. Compaixão é isso. É com base nesse raciocínio, com base nessa ideia, que o Dalai Lama comenta que todos carregamos uma semente para a compaixão. Com isto, ele inicia uma reflexão a respeito da possibilidade de cada um de nós cultivar a compaixão. Quer dizer, é uma habilidade que todos podemos treinar, desenvolver. O Dalai Lama comenta que a partir das nossas próprias experiências de termos recebido cuidado de outros, a compaixão, na verdade, é uma habilidade que, por isso mesmo, pode ser cultivada. Quer dizer, amigo ouvinte, em outras palavras, eu vou repetir a expressão que ele usa porque acho muito oportuna. Todos temos uma semente para atos compassivos. Como assim? Compaixão está associada a esse cuidado materno. É a partir dessa experiência, genericamente falando, ou simbolicamente falando, que aprendemos sobre compaixão. Então, como todos nós recebemos um cuidado materno de alguém, de algum adulto, de alguma figura cuidadora, ainda que não tenha sido a mãe biológica, o pai biológico, mas recebemos de algum modo algum cuidado. E por que isto? Porque estamos vivos, nós sobrevivemos aos desafios do nascimento, da primeira infância, dos primeiros anos de vida. Estamos aqui. Sim, muitos de nós carregando feridas emocionais, problemas, desafios, mas nós vencemos aquela etapa. Então recebemos algum tipo de cuidado. Por isso, temos, eu vou repetir, a semente para a compaixão. Aí o Dalai Lama completa a ideia dizendo assim: é algo que podemos aprender a desenvolver e então usar para aumentar o nosso ciclo de preocupação para além da nossa família imediata, para os outros. Ajuda quando alguém reconhece a nossa humanidade compartilhada. A compaixão também nos possibilita mudar a nossa compreensão, a nossa visão de mundo e de humanidade. Nós fazemos parte de um todo. A casa, planeta Terra, é a nossa casa comum. Todos que estamos aqui vivemos em comum
ou temos em comum essa experiência de ser humano. Por isso, a dimensão do cuidado nós precisamos treinar. Eu repito aqui um livro que já foi citado, que é aquele livro do Leonardo Boff, grande pensador, que nos ajuda a refletir sobre inúmeras questões. Ele é teólogo, especialista em questões éticas, cidadania. Ele tem uma obra chamada Saber Cuidar, além de outras que é onde ele aborda o mesmo assunto. As dimensões do cuidado, uma obra importante e que explica em detalhes a importância de cuidarmos uns dos outros, porque fazemos parte dessa casa comum. A ideia da palavra ecologia é essa, a casa comum. Temos que cuidar. Quem mora numa mesma casa, uma família nuclear, teoricamente precisa cuidar daquela casa. Lavar um copo, lavar um prato, fazer a limpeza do banheiro, enfim, cuidar da casa. Então, cada um faz a sua parte, mas a casa é uma só. Por isso, o planeta é uma casa enorme, uma casa comum a todos nós. Todos vivemos juntos neste planeta. Portanto, todos precisamos juntos cuidar desse planeta. E todos precisamos juntos cuidar uns dos outros. Essa é a ideia da interconexão e interdependência. Por esta razão, a compaixão é mais do que uma qualidade moral, vamos dizer assim, uma virtude. Também o é, podemos dizer. É uma emoção também, mas é uma prática, é uma vivência ética, é um saber viver que se traduz por um saber cuidar. Compaixão é isso. Os atos de bondade você pode chamar numa linguagem religiosa de caridade, você pode chamar de misericórdia. Aliás, alguns estudos mostram que nas páginas da Bíblia, especialmente o Novo Testamento, amor, caridade e misericórdia são palavras sinônimas. Quer dizer, significam a mesma coisa. A palavra misericórdia, por exemplo, tem dois elementos importantes aí. Cor, que é coração, misericor, e misere, que é o sofrimento, é a carência. Então, no ato de misericórdia, você coloca o seu coração à altura do sofrimento do outro, seja um sofrimento moral, emocional, psíquico, social e econômico. Não é só aquele que está sofrendo a dor física, a dor emocional, moral, mas também a dor da fome, a dor do abandono, a dor do esquecimento dentro de um contexto social, político, econômico. Por isso, são dinâmicas valiosas e imprescindíveis na construção de um mundo novo. Então, se queremos uma humanidade melhor, uma vida melhor, nós vamos precisar treinar, todos nós, todos juntos, os atos compassivos ou os atos de misericórdia, de bondade, de benevolência, de caridade, porque tudo isso reflete, e vamos repetir, a dimensão do cuidado com o outro. Fica aqui então, amigo ouvinte, a dica dessa excelente obra, Contentamento, o segredo para a felicidade plena e duradoura, de Sua Santidade, o Dalai Lama, e do saudoso Desmond Tutu, uma obra publicada pela editora Globo de São Paulo. Aqui nos despedimos desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.